sem dar nenhum valor, dita de qualquer maneira, sem refletir, sem usar de respeito para com essa palavra. Então é proibido falar o nome de Deus assim, impensadamente, de qualquer maneira, sem respeito. Então o substantivo, aí, shall, que nós traduzimos assim, falamos assim, pronuncia-se na verdade chave, significa vaidade, vacuidade. Então olha só, quando nós vamos ler em português, a gente mistura aí português com inglês, né? E acaba falando shall. Mas a tradução é o quê? Chave. Então você não precisa preocupar muito em dar a sua aula, em saber o hebraico. O problema nosso hoje, muitas vezes, é isso. A pessoa estuda tanto o hebraico que começa a torcer a palavra de Deus. As traduções que estão sendo feitas hoje, muitas vezes retira o valor real da palavra. Se nós temos a nossa tradução da nossa Bíblia, lá já foi dito, já foi feita a reunião, decidido, vamos usar aí, então a Almeida, revista e corrigida, pronto, foi feita a decisão. Vamos usar isso aí, tá bom demais, foi traduzido do hebraico para nós, tudo bem, tá ótimo. Não fique inventando coisa, porque as pessoas, ele pega uma palavra e aí, no hebraico essa palavra aqui quer dizer aqui umas 10 palavras diferentes. E aí ele escolhe uma dessas palavras para usar e acaba usando errado, tirando o verdadeiro sentido da palavra, torcendo muitas vezes a palavra que Deus diz, que Deus mandou escrever. Estão aí cada tradução terrível que tem surgido, modificando o real sentido da palavra de Deus, muitas vezes tirando o valor de Deus que está escrito na palavra de Deus. É uma coisa terrível. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então essa palavra-chave significa aí vaidade, vacuidade, corresponde a usar o nome de Deus de forma superficial em conversas triviais e faltar com a verdade em seu nome, como ao pronunciar um juramento falso, Levíticos 19:12, ou fazer um voto e não o cumprir, como está em Eclesiastes 5:4. Então o importante não é saber aí, o que é que está escrito em hebraico, porque já foi traduzido, você já tem a tradução. Então se a palavra aí diz para nós, olha, não diga o nome de Deus de qualquer maneira, sem pensar, sem respeito, é isso que é importante você saber. Então tomemos muito cuidado com o rumo que nós estamos dando aí para o estudo da palavra de Deus nos dias de hoje. Estamos torcendo muito aí, ao invés de buscarmos de Deus a revelação da palavra de Deus, a gente busca conhecer o original para colocar a nossa interpretação da palavra de Deus. Veja só que coisa terrível. É o que está acontecendo hoje. Então nós estamos procurando a nossa própria interpretação da palavra de Deus e não a interpretação de Deus. Sabe por que isso? É simples. É porque custa muito para nós sabermos o que Deus quer dizer na sua palavra do jeito dele. Porque nós vamos ter que jejuar, nós vamos ter que estudar a palavra de Deus e nós vamos ter que fazer uma coisa que quase ninguém faz, orar muito. Se nós passássemos mais tempo orando, mais tempo na presença de Deus, mais tempo dependente de Deus, então nós teríamos muito mais revelação da palavra de Deus do que nós temos hoje. Nós estamos supervalorizando a intelectualidade em detrimento da espiritualidade. E isso é terrível, é o que está acontecendo hoje. Então aqui a proibição, faltar com a verdade usando o nome de Deus, ou brincar, usar piada, brincadeira com o nome de Deus, não dar o devido valor à palavra de Deus. E muito cuidado ao fazer voto. A Bíblia diz o que para nós? É melhor não votar do que votar e não cumprir. Então quando você fizer o voto, vai ter que cumprir. Porque você usou o nome de Deus e você fez o voto com Deus. E nós estamos vivendo na época em que as pessoas não dão valor às suas promessas, à sua palavra, ao seu voto, ao seu juramento. Pode ver aí nos casamentos, principalmente, que a pessoa acha que fez um juramento, foi para outra pessoa. Deus não está envolvido, parece.
infiéis, a Bíblia diz infiéis em seus contratos, em seus compromissos. Quantos crentes que não pagam as suas contas, estão dando calote nas pessoas, prejuízo para as pessoas, estão bancando os espertos. Muitas vezes a pessoa confiou porque ele diz que é crente, aí está envolvido o nome de Deus, e aí a pessoa dá um calote, não paga os outros, fica enrolando um ali, outro cá, outro lá, porque são infiéis em seus compromissos, são infiéis a Deus, ao nome de Deus. Isso é um pecado terrível. Tópico 2. Juramento e perjúrio. Então, juramento é o ato de fazer uma afirmação ou promessa solene, tomando por testemunho algum objeto tido por sagrado. O perjúrio é o falso juramento. As palavras do Senhor Jesus: ouvistes que foi dito aos antigos, Mateus 5,33, não se referem ao Antigo Testamento, mas aos antigos ensinos dos rabinos, às suas interpretações peculiares das passagens da lei que falam sobre o tema. Êxodo 27, Levítico 19:12, Deuteronômio 6:13. Isso fica claro, pois as palavras seguintes, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor, não aparecem em nenhum lugar do Antigo Testamento. Então as palavras aí, juramento e perjúrio. O juramento é aquilo que a pessoa faz, ou por ele representar Deus, então uma pessoa é crente, então ele usa essa posição de crente, e isso está envolvido o nome de Deus, ou então ele usa um objeto, por exemplo, a Bíblia, né? Fazer um juramento aqui, coloca a Bíblia, coloca a mão em cima, como nos tribunais se usa fazer. Então a pessoa usa isso para enganar as pessoas. Então é um falso juramento. Ele está usando a Bíblia, que a Bíblia ali está representando Deus. Está dizendo assim, você vai dizer somente a verdade. Porque você está usando o nome de Deus. Mas a pessoa está fazendo exatamente o contrário. Ele está usando a Bíblia para poder enganar as pessoas, para poder mentir. Então isso é um pecado que está sendo condenado aqui, que nós estamos estudando exatamente sobre isso. Então Jesus se refere a isso. E ele fala sobre esses juramentos que são feitos sem ter a devida reverência ao nome de Deus, sem dar o valor real ao nome de Deus. E fala do perjúrio, que é o jurar falso. Mas ele está dizendo aqui, quando ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não quer dizer que está dizendo assim, vocês ouviram o que está escrito na palavra de Deus? Não, ele está dizendo, os seus antigos ensinos, os seus antigos mestres, os rabinos, interpretaram isso aí já. Vocês então estão dizendo e fazendo exatamente o contrário do que foi ensinado por eles. Eles interpretaram o mandamento para vocês, então vocês já sabem corretamente o que é o mandamento e vocês continuam fazendo errado. Tópico 3. Modalidades de juramentos. As autoridades israelitas escalonavam o juramento em diversas modalidades. Então eles juravam aí, pelo céu, juravam pela terra, juravam por Jerusalém, veja Mateus 5, 34 e 36, juravam pelo templo e pelo ouro do templo, pelo altar e pela oferta que está sobre o altar, e assim por diante. Mateus 23, 16 a 22. Segundo essa linha de pensamento, os juramentos se classificavam em obrigatórios e não obrigatórios. Então veja aí as modalidades de juramento. Olha aí. Pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo templo, pelo ouro do templo, pelo altar, pela oferta que está sobre o altar. Então esses eram os tipos de juramento. Juravam por várias coisas. Agora nós vamos ver quais eram considerados obrigatórios e não obrigatórios aí. Tinha juramento que se fazia aleatoriamente. Agora, tem juramento que se fazia oficialmente. Então vamos ver aí. Segundo essa linha de pensamento, então os juramentos se classificavam em obrigatórios e não obrigatórios. Jurar pelo templo não seria válido. Mas se alguém jurasse pelo ouro do templo, estava obrigado a cumpri-lo. Tais crenças e práticas eram condenadas nas Escrituras Sagradas. Tudo isso era uma forma de ocultar o pecado. Então veja só, eles consideravam jurar pelo ouro do templo mais importante do que jurar pelo templo. E Jesus disse, qual que é mais importante? É o ouro que está lá no templo ou é o templo?
O que santifica essa oferta? O que faz essa oferta, esse ouro, valer alguma coisa realmente? É o quê? É que ele está no templo de Deus, foi dado para Deus, para a obra de Deus. Então o templo é mais importante do que essa oferta. É Deus que é mais importante do que você deu. Tem mais valor, é Deus. E eles consideravam o quê? O dinheiro mais importante que é Deus. Isso é o quê? É uma idolatria. Isso é amar mais o quê? A Mamon do que a Deus. É dar maior valor à coisa material do que a espiritual. Muitas vezes é o que nós estamos fazendo hoje. E olha que isso está crescendo cada dia mais na igreja. Estamos dando maior valor à intelectualidade do que à espiritualidade. Obreiros, líderes estão sendo colocados aí na igreja hoje e o que é mais importante? Não, o mais importante é que ele é formado, ele tem diploma, ele sabe original não sei de quê, original não sei de quê, que ele é inteligente e tal, tem diploma. Mas e a espiritualidade? Não importa. Não importa se ele é batizado com o Espírito Santo, não importa mais se ele tem um dom do Espírito Santo, não importa mais se Deus confia o ministério dele espiritualmente. O que importa é que ele é inteligente, tem diplomas e muito sábio. Mas por que eles faziam isso? E por que fazem isso hoje? Para ocultar o pecado. São preguiçosos, não gostam de orar. São preguiçosos espirituais, não gostam de orar, não buscam a presença de Deus, não creem no poder de Deus. E aí vão buscar o quê? Vão buscar a solução na intelectualidade que encobre o pecado, encobre a preguiça, a falta de temor de Deus, a falta de comunhão com Deus. Nunca houve tanto pecado dentro da igreja como temos hoje. Nunca. Nunca tivemos tantos adultérios dentro de lideranças da igreja como hoje nós temos. Temos que mudar isso imediatamente. Nunca se amou tanto assim o ouro do templo como nós temos visto nos dias de hoje. Parte número 4. O Senhor Jesus proibiu o juramento? Tópico 1. O objetivo do terceiro mandamento. Tópico 2, a proibição absoluta. Tópico 3, a proibição relativa. Tópico 1, então, o objetivo do terceiro mandamento. A finalidade é pôr um freio na mentira, restringir os juramentos e assim evitar a profanação do nome divino. Levíticos 19, 12. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a santificar o nome divino. Mateus 6, 9. Ninguém deve usar o nome de Deus nas conversas triviais do dia a dia, pois isso é misturar o sagrado com o comum. Levíticos 10, 10. Então o Senhor Jesus condenou duramente essas perversões farisaicas, práticas que precisavam ser corrigidas ou mesmo substituídas. Este mandamento foi restaurado sob a graça e adaptado a ela na nova dispensação, manifesto na linguagem do cristão. Sim, sim, não, não. Mateus 5,37. Então veja bem, o objetivo desse mandamento é restringir, é proibir se fazer esse juramento assim aleatoriamente, de qualquer maneira, sem dar o valor necessário à palavra de Deus, ao próprio Deus. Então juramentos eram feitos assim em qualquer negócio, era feito em qualquer compromisso que se assumia, era usado o nome de Deus aí em brincadeiras, em qualquer coisa. As crianças viviam pronunciando o nome de Deus, brincando com o nome de Deus. Então, o que foi feito? Foi criado um mandamento que restringia usar o nome de Deus. Não podia usar de qualquer maneira, nem toda hora e em qualquer conversa. Principalmente nos negócios, e eram negócios escusos. Então foi proibido, restringido. Agora, nós vamos ver proibido de se nem mencionar ou proibido só quando era assim de qualquer maneira. Isso que nós vamos ver agora. Então Jesus disse, a palavra do crente deve ser sim, sim ou não, não. Não pode o crente ter duas palavras. Então ele não precisa ficar fazendo juramento toda hora se ele é um crente sincero,
Se ele é um crente, digo de confiança, se a sua palavra tem realmente valor.